E aí, o que será que um filósofo super polêmico do nosso tempo, que vive desconfiando da felicidade, pode ter a ver com o escritor russo do século XIX, mestre em criar histórias de amor meio melancólicas? Parece um abismo de distância, né? De um lado, Luiz Felipe Pondé. Do outro, Fyodor Dostoiévski. Hoje, a gente vai construir a ponte surpreendente que conecta esses dois mundos. Olha, à primeira vista, se essa comparação parece estranha, quase um absurdo, tá tudo certo. É fácil entender o porquê. Pensa bem. De um lado, a gente tem o Pondé, o cético moderno, que lança um livro com um título desses, Contra um Mundo Melhor. Ele se apresenta como o filósofo do fracasso. Do outro lado, Dostoiévski, que em Noites Brancas nos entrega um sonhador romântico até a alma, um verdadeiro especialista na melancolia, na fantasia. Então, como é que a gente junta essas duas peças? Essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. E pode acreditar, a resposta diz muito sobre como a gente encara a vida, a tal da felicidade e, no fundo, a nós mesmos. A primeira grande conexão entre eles é uma perspectiva muito particular, a de quem observa. Aquele que assiste ao mundo acontecer, mas não se sente, assim, 100% parte do show. Vamos começar com Dostoiévski. O personagem principal de Noites Brancas, que a gente conhece só como o sonhador, é a cara disso. Imagina a cena. Ele caminha pelas ruas de São Petersburgo e vê a vida passando como se fosse um filme. As pessoas correndo, se apaixonando, vivendo aquela agitação toda, e ele só observa, criando a própria realidade dentro da cabeça dele. E as palavras e o próprio personagem entregam esse sentimento todo. Ele nota que para os outros a vida não é interdita, ou seja, não é proibida. Mas para ele parece que a vida real é um privilégio que está longe. Ele vive acordado nos seus sonhos, enquanto o resto do mundo vive acordado na realidade. E o Pondé? Bom, ele faz algo bem parecido, só que por um caminho filosófico. Ele se coloca de propósito do lado de fora do que ele chama de mundo de virtuosos. Sabe, a galera que acredita num mundo melhor, na felicidade como obrigação e nas virtudes da moda. Ele olha para tudo isso com uma baita desconfiança, como se fosse um estrangeiro na sua própria época. E essa postura de ficar só olhando leva direto para o nosso segundo ponto em comum, uma crítica muito profunda a um mundo que, para os dois, parece falso, construído em cima de mentiras que são bem convenientes. O Pondé é direto, quase agressivo. Nessa citação, ele ataca o que ele acha que são as grandes mentiras do nosso tempo. Essa busca sem fim por ser politicamente correto, a felicidade como uma obrigação. Para ele, a sociedade de hoje vive uma hipocrisia gigantesca, um verdadeiro teatro. Já o sonhador de Dostoiévski não usa o cinismo como arma. A dele é outra, a fantasia. A realidade para ele é meio decepcionante, não é autêntica. Então o que ele faz? Cria um mundo interno onde as coisas fazem sentido, onde o amor é de verdade e as pessoas se conectam de verdade. É o jeito dele de dizer não para um mundo que não o abraça. E essa crítica não vem só do sonhador, não. A personagem Nastenka, em Noites Brancas, solta essa pergunta que ecoa até hoje. Ela basicamente questiona por que as pessoas se escondem tanto, por que não podem ser honestas sobre o que sentem. É uma crítica direta à falsidade nas relações. Então, o ponto central é este. Seja com o ataque filosófico do Pondé ou com a fuga romântica do Dostoiévski, os dois chegam na mesmíssima conclusão. A vida em sociedade muitas vezes se apoia na hipocrisia, naquela necessidade de fingir que a gente é melhor ou mais feliz do que a gente realmente é. E agora a gente chega no coração dessa conexão toda. A ideia mais poderosa que une o cético e o sonhador. A de abraçar a falha, a tristeza e a imperfeição como o centro da experiência de ser humano. Essa frase do Pondé é a chave de tudo. Ele simplesmente vira de cabeça para baixo a lógica do sucesso. Ele está dizendo que não é a vitória, não é a felicidade de comercial de margarina que define a gente. São as nossas falhas, as nossas dores, os nossos fracassos. É ali que a nossa humanidade aparece, nua e crua. Pondé dá um nome para isso, consciência trágica. E calma, isso não é sobre ser pessimista, é sobre ser realista de um jeito bem profundo. É entender que a vida inclui sim o sofrimento e a dúvida. Tentar apagar isso da nossa vida é como tentar arrancar uma parte essencial da gente. E que é um exemplo perfeito disso? A própria história de Noites Brancas. O sonhador vive um encontro mágico de 4 noites com a Nastenka. É um momento de alegria, de conexão real. Mas no final a história fracassa. Ela volta para um antigo amor e ele fica sozinho de novo. Só que esse fracasso não apaga a beleza do que eles viveram.
Pelo contrário, a tristeza do fim faz aquele momento de felicidade ser ainda mais valioso e intensamente humano. Pondé leva essa ideia ainda mais longe com a metáfora da pedra. Ele diz que nosso destino final é virar pedra. Pode parecer meio sombrio, mas na verdade é um chamado para a gente aceitar que somos finitos, que somos matéria. É um convite para a gente largar essa busca maluca por uma perfeição que não existe e, quem sabe, achar um pouco de paz na nossa natureza imperfeita. Certo. Depois de mergulhar em toda essa filosofia e literatura, a pergunta que não quer calar é: tá, e daí? O que a gente faz com tudo isso na vida real? O que essa dupla improvável, Pondé e Dostoiévski, tem para nos ensinar sobre a nossa vida aqui e agora? A resposta, olha, é surpreendentemente prática. A primeira lição, valorizar o que a gente sente de verdade, até a tristeza. Sentimento não é bom ou ruim, ele só é. Segundo, desconfiar daquela felicidade de vitrine, sabe? De rede social. A vida real é bem mais bagunçada. Outro ponto-chave, aceitar que a gente não controla tudo. E isso, por incrível que pareça, tira um peso enorme das costas. E talvez a lição mais importante de todas, encontrar beleza e humanidade na nossa própria vulnerabilidade. É nela que mora a nossa força. No final das contas, a mensagem que atravessa os séculos, do romancista russo ao filósofo brasileiro, é a mesma. Talvez a chave para uma vida com mais sentido não seja lutar contra as nossas falhas, mas sim aprender a dançar com elas. Então, fica a reflexão pra gente. E se o objetivo não for alcançar uma felicidade perfeita, mas sim ter a coragem de viver por inteiro a nossa bela e trágica imperfeição? A pergunta fica no ar.